Estamos de volta aos nossos vídeos e ao nosso canal no YouTube. A pedido de muitos, pessoal, nós voltamos com uma série de vídeos sobre ViaMod para iniciantes. Muita gente de opções binárias que está cansado de apanhar aí usando indicador e usando as formas tradicionais, estão conhecendo o volume, estão conhecendo o ViaMod, mas só que estão perdidos na forma de estudar, porque não tem um conteúdo para iniciantes, já tem um conteúdo mais avançado. E aí o conteúdo que tem na internet de algumas pessoas aqui do Brasil, eles não estão falando de forma correta, não sabem nem o que é que estão falando na verdade. Chega a dar vergonha quando eu assisto alguém fazendo algum vídeo sobre ViaMod. Mas enfim, iremos ter uma sequência de vídeos curtos sobre ViaMod, explicações básicas, e aí vocês vão ter uma base para poder operar no ViaMod. Após isso, nós também temos mentorias. Temos uma mentoria básica, uma intermediária, e agora está saindo a 2.0, que é uma um pouco mais avançada. Enfim, temos um trabalho voltado em cima do ViaMod, pessoal. Por que eu falo sobre ViaMod? Porque eu conheci ViaMod há quase 2 anos atrás, e quando eu conheci eu já estava cansado da forma tradicional de operar. Sabia que faltava alguma coisa e eu achei o volume. E aí no ViaMod, quando eu vi, era o que eu precisava. Eu tinha volume e eu tinha o mercado no tempo exato, os movimentos no tempo exato. Então era isso que eu precisava. Então me dediquei, não tive ajuda de grupos, porque o autor do ViaMod, ele tem um grupo no Telegram. Inclusive você pode achar ele aqui, ó. Você clica aqui, você vai parar no grupo do Telegram do autor do site. Mas não espere muita ajuda, porque é de um russo e falta educação para eles. Enfim. Então aprendi sozinho, olhando os vídeos deles e estudando, e então comecei a estudar ainda mais por outras fontes, vi outras ferramentas, e acabou que eu aprendi, e aconteceu uma coisa mais interessante. Eu fiz a fusão do que eu já sabia do Price Action avançado com análise gráfica e tape read. Então juntou tudo, volume com isso tudo, e saiu um operacional único, que é o operacional do garimpeiro. Eu opero da forma diferente como os russos operam, só que um pouco mais avançado. Eles não usam algumas coisas que eu uso do site deles. Por exemplo, eles não usam essas informações aqui, ó, e eu uso, e outras coisinhas mais. Eles não usam muito fotoprint lá, eu uso fotoprint, que eu consigo ver fotoprint aqui dentro. Sai um operacional diferenciado. Então resolvi compartilhar com o pessoal num grupo, apenas para algumas pessoas, mas isso explodiu, e agora muita gente atrás, e aí começou a aparecer a galerinha que vende curso sem saber de nada e querendo aprender para sair vendendo sem saber nem o que é que tá, nem o que é ViaMod, nem o que é volume. Aí é piada. Aí vai pega principalmente os iniciantes. É por isso que eu estou me voltando para os iniciantes, para a galera já começar de forma correta, para não cair nas ciladas desses falsos entendedores do mercado. Na verdade são meninos, são garotos e que não entendem de porcaria nenhuma. É incrível, dá dó de ver os caras explicando alguma coisa. Bem, vamos lá. Vai ser um vídeo curto sobre esse daqui, é apenas sobre o que é o ViaMod. Então o ViaMod é um site online, ou seja, o conteúdo que tu vai achar lá vai ser em tempo real, e aí é tudo sobre volume, nada aqui que não seja de volume. Aqui você tem volume vertical, aqui você tem volume horizontal, e aqui dentro você tem clusters. Então aqui é tudo volume. Aqui tem o endereço do site, mas também nós vamos estar disponibilizando o endereço do site no link do vídeo e também no grupo do Telegram. Outra coisa, pessoal, nós temos um grupo também
do Telegram e vamos deixar o link aí abaixo. Lá tem até uma mentoria gratuita sobre ViaMod, totalmente em português, e muito conteúdo, muito print de operações em conta real, porque a gente não opera mais em demo. Ou seja, você vai ter uma galera lá que já estuda, já tem muita gente que já está estudando no ViaMod, e todos passaram por mim aqui no Brasil. Todos que eu digo a galera do grupo. E quem não passou, infelizmente está falando besteira por aí sobre o ViaMod sem entender de nada. Mas conheçam o trabalho, tem muito conteúdo bom aqui no canal e no grupo também. E se quiser alguma coisa mais aprofundada, nós também temos cursos voltados para isso, inclusive para outras áreas do mercado. Não viemos para brincadeira. Somos estudiosos do mercado e estudiosos de volume, então não tem ninguém brincando aqui, nem querendo vender uma coisa que seja fake. Aqui tudo é verdadeiro. Inclusive as mentorias são feitas no mercado ao vivo, sem tela parada, porque não tem cabimento você explicar alguma coisa com a tela parada. Dessa forma aí qualquer um se torna expert no assunto. Beleza? Então vamos continuar aqui. Você aqui pode definir o par de moeda que quer operar e a plataforma. E aqui você escolhe o time frame, no caso eu estou em M1, e aqui a quantidade de candles que você quer que apareça aqui embaixo. No meu caso eu estou usando 7 candles. Então esses 7 candles é refletido nesse volume horizontal aqui. Então se eu coloco aqui, por exemplo, se eu coloco aqui 5 candles, perceba que muda esse formato aqui, Se eu coloco 3 candles, muda isso aqui, porque é o reflexo desses 3 candles aqui. E se eu coloco 15 candles, também muda. Então aqui eu tenho a plataforma e o par de moeda. Então aqui ele usa a binary, e ele usa Binomo, e ele usa uma outra que não é muito popular aqui no Brasil. Então você tem as moedas aqui, você tem e pode operar à vontade. Quanto a forma de operar o navegador vai ser tema de próximos vídeos que nós vamos fazer, mas não se preocupe, tudo vai ser abordado. E aqui o time frame, que você pode usar 15 segundos ou de M1 até W1, que é mensal. Nós temos um cardápio aqui, que é o menu. Isso vai estar em russo para vocês. Vocês podem traduzir usando o tradutor do seu navegador. E aí nós temos aqui algumas opções que você pode mudar. Fundo de tela e uma variedade aqui no menu. Cores de valor. No caso, isso daqui vai servir para realçar os maiores volumes dentro das velas. Eu não marco esse desenho que tu tá vendo aqui, esse esquema é a forma como eu opero o CryptoIDX. Então meu flago é esse. Por quê? Porque os russos operam ao contrário, as cores são invertidas. Nós usamos o verde para indicar compra, eles usam o verde para venda, então a gente tem que inverter as cores. Aqui é o relógio, esse relógio tá decrescente, esse relógio aqui, e que mais aqui, vamos lá. Nós temos o volume máximo, que é esse aqui. Isso aqui é o volume máximo de cada candle. E aqui embaixo é a taxa desse volume máximo. Voltando aqui, nós temos a POC, que é essa taxa branca. Significa que é a taxa com maior volume no intervalo que aconteceu até agora, de 2 candles. Isso vai aumentando, tá, galera, até formar 15 candles, que foi a quantidade de candles que eu pedi. E você tem fundo da imagem, que vai aparecer os padrões
que eles botaram para facilitar a forma de operar. Lembrando que isso aqui são os padrões básicos. Eu já usei quando eu comecei a estudar, agora eu não uso mais de forma mais avançada, então eu nem preciso deles aqui mais. Eu tiro eles. Aqui são setas. Não aconselho a usarem porque nem o próprio autor usa. Porque ao usar como seta, você vai ter ele como indicador e aí você não vai conseguir entrar no time correto. Aqui no Brasil, como a galera gosta de indicador, já apareceu algumas figurinhas operando o ViaMod usando seta. E é uma piada, dá vontade de rir, assistir o vídeo e ficar rindo lá. E muita gente cai. Enfim, não use seta, seta é para amador. E você não vai conseguir entrar no time correto, porque volume não tem atraso, indicador tem atraso. Esse indicador aqui ele vai te dar uma informação em tempo real, só que não vai dar tempo para você fazer a entrada quando aparecer. Então fica complicado. Se entrar atrasado, você pode levar o loss. A gente tem as cores máximas do volume, que são essas cores que eu mostrei há pouco. Ó. Elas estão brancas porque eu desfleguei. Quando eu flego ela, ela vai dizer se a cor máxima foi compradora ou vendedora. E aqui é para encontrar os valores das taxas. Por exemplo, se eu passo, deixa eu só desflegar aqui. Se eu passar o mouse aqui ou aqui, eu tenho a taxa e eu tenho o valor, o volume. E se eu flegar essa opção, ó, ela vai me dar, se eu passo aqui, ela vai me dizer lá embaixo aqui, ó, onde que é a taxa e com qual volume, ó. E se eu passo aqui, vai fazer também, vai mostrar lá, ó. Isso é importante para você fazer análise de zonas de suporte e resistência, para saber quem que está mandando naquela área. Então eu deixo flegado. O restante não interessa, isso aqui é para aparecer o gráfico do TradingView, aqui é para operar um tick por segundo, eu não uso. A não ser que você use um time além de M1. Aqui a quantidade de números que eu quero que apareça depois do ponto, ó, eu uso 7. Para operar para mim é o ideal. Por que eu uso 7? Vou explicar mais na frente. Aqui eu uso 8 porque também explicarei lá na frente. O que eu quero que você entenda agora é que para operar CryptoIDX você pode usar essa configuração aqui e esse site aqui. Aqui é um site online que você vai ter volumes. Você vai operar através de taxas e zonas de suporte e resistência. Mais um ponto aqui embaixo você vai ter outro menu que é para você alterar tamanho de fontes, ou seja, você pode alterar o tamanho dessa fonte, o tamanho da fonte do relógio, o tamanho dessas taxas, enfim, você pode fazer isso. Beleza, pessoal? Então acredito que você já tem noção do que é o ViaMod e agora você precisa mexer nele para poder se ambientalizar com ele, depois iniciar suas operações. Ok? Próximo vídeo vamos abordar um outro assunto aí. Valeu!